Eu estou aqui para dar o meu depoimento sobre o aparelho ortodôntico Invisalign e contar um pouquinho da história de como eu cheguei até esse aparelho. Então, desde a adolescência eu já tinha indicação de usar aparelho ortodôntico por má oclusão dentária. E isso seria um gatilho muito importante para as crises de enxaqueca, que começaram aos 16 anos. Então foi indicação de usar aparelho ortodôntico de médicos neurologistas e também dentistas ortodontistas. Mas naquela época eu não via com bons olhos a questão do sorriso metálico, me incomodava muito essa situação. E também o tratamento ser muito doloroso, pessoas que comentavam que machucava muito a mucosa oral, lesionava, e eu não queria naquele momento passar por essa situação. Então passou-se um tempo e na idade adulta novamente tive indicação de usar o aparelho ortodôntico, então essa indicação se manteve. E eu fui procurar aparelhos que fossem, que tivessem um tratamento mais rápido, que fosse mais rápido, né, igualmente eficaz como os aparelhos metálicos antigos, né, e que fosse menos visível, né, procurei e encontrei algumas opções. Uma delas foi o aparelho lingual, que na época me pareceu interessante, mas conversando com pessoas que já utilizaram, inclusive com dentistas, não era uma boa opção, porque era um tratamento muito doloroso, como ele ficava atrás da arcada dentária, machuca muito a mucosa oral, então eu não quis realizar esse tratamento com esse aparelho. Encontrei também o aparelho invisível 3D, que tem os brackets como os de metal, mas ele é de uma coloração mais clara, mais parecida com a cor do dente, mas tem o fio metálico de qualquer forma. Existe até a opção de um fio branco, né, mas fica um pouco mais invisível, mas ele também precisa ser apertado a cada semana ou a cada 2 semanas, dependendo do caso, né? E se torna muito dolorido. E também os brackets, eles são grosseiros, né? Então os alimentos eles ficam inseridos nesses brackets e a escovação fica mais dificultosa. E acabei chegando então no aparelho Invisalign, que é o aparelho invisível. Entrei no site do Invisalign e encontrei a doutora Aline Teles, que tem mais de 20 anos de ortodontia e é cadastrada no site. Aliás, isso é muito importante, né? Precisa ser um dentista realmente cadastrado, que realizou o curso para poder realizar esse tipo de tratamento. E começamos o tratamento. Então, o que eu posso falar para vocês não é sobre a eficácia, porque eu ainda não sei sobre a eficácia. Eu não terminei o tratamento, né? Mas eu tô no 7º par de moldeiras. O Invisalign é basicamente 2 moldeiras. Essas moldeiras, uma na arcada superior e uma na arcada inferior, são como aquelas moldeiras para clareamento dentário ou para quem usa placa de bruxismo, só que é um pouquinho mais fina, né? É bem de uma cor clara e precisa se colocar os attachments, que seriam os mesmos brackets do aparelho metálico, do aparelho 3D também. Só que esses attachments, eles são feitos de resina, da mesma cor do dente, e eles podem ser polidos. Então, quando se tiram as moldeiras para alimentação, eles não machucam a mucosa oral. Então, também fica tranquilo, a questão da escovação é muito facilitada. Cada vez que eu troco as moldeiras, eu preciso trocá-las a cada 2 semanas, eu sinto dor por mais ou menos 24 horas, mas não chega a ser uma dor, né? É uma pressão. Eu acredito que menor, menos intensa do que os aparelhos convencionais com brackets, tanto de metal quanto o invisível também com bracket. Outra questão importante também para falar para você sobre o Invisalign é a questão da perda do peso. No início do tratamento, eu acabei perdendo algum peso que me preocupou um pouco. Não era uma intenção. Então eu fui orientada pela doutora Aline e eu vou passar essa orientação para vocês. Nós precisamos usar a moldeira durante 22 horas do dia, então podemos retirá-las durante 2 horas por dia. E aí para fazer as refeições normais, né? Só que é meio ruim, né? Ficar o tempo todo tirando as moldeiras, porque cada vez que se tira, né, com bom senso, precisam ser limpadas e os dentes escovados, fazer a higiene, né? O que é bem importante. Então acabei deixando elas por mais tempo, né, não me alimentando direito, acabei perdendo peso. Isso tem que ter muito cuidado. Então a doutora Aline
me orientou a, durante essas 22 horas, fora as 2 horas que eu fico sem moldeira, tomar bastante vitamina, sucos, né, líquidos, mas frios, não quentes, porque isso também pode prejudicar as moldeiras, né? Então, cuidem com a questão do peso, se alimentem bem nessas 2 horas em que ficarão sem as moldeiras e durante o uso das moldeiras, alimentos líquidos, vitaminas, né, para que não haja também um problema de saúde. Até o momento eu estou muito contente, então como eu falei para vocês, eu não posso falar sobre a eficácia porque o resultado ainda não apareceu. Espero poder contar para vocês que eu estou feliz, né, pela também eficácia. Nas primeiras moldeiras, as 2 moldeiras, que duram 2 semanas, né, eu não coloquei os attachments, senti um pouco de cefaleia, um pouquinho mais intensa, cheguei até pensar em suspender o tratamento, mas conversando com a Aline e também com a equipe do Invisalign, a gente decidiu manter o tratamento. Eu me sinto hoje muito contente, sem dor, sem pressão nos dentes cada vez que eu preciso trocar as moldeiras. Uma questão também importante que é bom vocês saberem, para a dicção é um pouquinho difícil a adaptação, mas no segundo mês, mais ou menos, já dá pra gente conseguir falar melhor, porque afinal de contas são 2 moldeiras grandes, né? Ficam na arcada, uma na arcada superior e uma na arcada inferior, então isso atrapalha um pouco a dicção, às vezes me atrapalha um pouquinho para falar, mas a gente vai acostumando, né? E no meu caso, esses attachments precisaram ser nos dentes da frente, geralmente eles são colocados nos dentes de trás, então só aparece mesmo as moldeiras, o que fica bem visível. No meu caso aparece um pouquinho mais porque tem esses attachments nos dentes da frente, mas isso vai depender de cada caso, né? Isso é preciso ser avaliado. Também teve a possibilidade, o Invisalign mandou a possibilidade de fazer uma extração dentária, mas eu não quis a extração dentária, não fizemos e não faremos. Então, nós fazemos algumas vezes, ela consegue lixar os dentes, né, para eles terem espaço de se movimentarem, para a gente conseguir esse alinhamento e então melhorar a oclusão dentária e assim as crises de enxaqueca. Até mais, espero que tenham gostado.